Graça e paz a todos, amém? Mais uma noite em que nós temos o privilégio de poder estar na casa do Senhor, adorando, servindo e comendo do banquete dele. Essa é um dos privilégios de poucos, né? Glória a Deus por isso. Você que está aí na sua casa, seja bem-vindo. Eu gostaria agora que você focasse agora toda a sua atenção para que você receba daquilo que o Senhor tem para você esta noite. Amém? No começo dessa semana, eu tive um sonho e são poucas as vezes que eu sonho e que no outro dia eu lembro claramente as imagens, o que aconteceu no meu sonho. Geralmente eu esqueço. Mas essas raramente aconteceu essa semana e eu tive um sonho e eu fiquei muito intrigada com ele. E eu comecei a perguntar algumas coisas para Deus sobre este sonho. Eu sonhei que nós estávamos num lugar, não era esse salão, era um outro, e esse salão tinha 3 andares. No último andar de cima havia um povo, umas pessoas, uma religião. No segundo andar havia outro povo, uma outra religião. E embaixo, no subsolo, estávamos nós. Nós aqui da igreja. Estávamos lá. E eu lembro que eu estava na parte de fora e eu olhava para dentro e eu via essa imagem claramente. 3 religiões. A única religião evangélica que ali estávamos eram nós. As outras religiões não eram evangélicas. E eu comecei a perguntar para Deus, por que cargas d'água nós estamos embaixo? Por que nós estamos no subsolo? E então o Senhor, numa voz muito clara, Ele responde ao meu coração. E Ele diz: porque eu sou a base de toda religião, de toda crença que você imagina. Eu sou a base. E eu fiquei muito extasiada, muito emocionada, porque eu estava questionando Deus por que é que nós estávamos embaixo. E Deus foi muito claro. Ele diz: porque eu sou a base de toda crença, de toda religião. Eu sou a base. E com isso o Senhor ministrou meu coração. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. E o tema dessa mensagem é: como está a sua base? Em Mateus 7, 24 a 27. E eu gostaria de lançar essa pergunta para você nesse momento. Como está a sua base? Esse ano nós estamos falando sobre construção, sobre fundação, sobre alicerce. E esse é o momento de nós refletirmos sobre o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Como está a nossa base? Mateus 7, 24.
Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordou-se os rios, sopraram-se os ventos e deram rios, sopraram-se os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificara sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram-se os rios, sopraram os ventos, e deram com um ímpeto contra aquela casa, e ela derrubou, sendo grande a sua ruína. O que o Senhor ministrou ao meu coração sobre isso é que, quando nós entendemos que a nossa base precisa estar firmada em Deus, nenhum vento, nenhuma chuva vai nos abalar. Você já ouviu aquela expressão, a casa caiu? Geralmente é os jovens que falam isso, né? O pai pegou no pulo e os meninos falam assim, a casa caiu. A casa caiu por quê? Tinha alguma coisa de errado? E se havia algo de errado, é porque a nossa base estava comprometida. Sabe? E isso, de fato, na nossa vida é real. Se nós não tomarmos o cuidado necessário, a nossa base, se a nossa base não estiver estruturada em Deus, ela rui, ela cai. Até as melhores bases, elas precisam de revisão. Sabe que uma estrutura física bem construída, reforçada, ela sim ainda precisa de algumas revisões anuais, né? Eu não entendo muito de construção, mas eu sei que de tempos em tempos o arquiteto, ou a empreiteira, ou aquela pessoa que construiu aquele prédio, precisa ir verificar, fazer uma vistoria para que, se não alguma rachadura, algo para que comprometa aquela estrutura. Então, de tempos em tempos, essa estrutura física, ela precisa ser revista, revisada. E assim é como nós. A gente acha, porque nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não precisamos nos preocupar mais. Engano. Pelo contrário, nós precisamos todos os dias ter uma revisão na nossa base, na nossa estrutura. E eu gostaria de compartilhar com você 4 fundamentos para uma boa base. A primeira será a fé. Romanos 10, 17. A nossa fé, ela precisa estar alicerçada junto conosco, nos dando segurança. Assim é a fé. Vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Se o arquiteto ou a construtora, que eu não entendo muito, mas tem que fazer essa revisão anual, nós, todos os dias, temos que fazer essa revisão através da palavra. Para que a nossa fé não se esmurece, não se enfraqueça. Sabe, querido, entenda uma coisa. Uma estrutura física, ela aguenta tantos quilos, tantas toneladas. E assim nós, todos os dias, nós tomamos para nós tantos pesos.
Se a gente não tomar o cuidado, esse peso excessivo vai derrubar a nossa estrutura. A palavra de Deus diz que o Senhor é quem carrega os nossos fardos. Nós não precisamos carregar pesos excessivos desnecessários. A nossa estrutura física foi para, cientificamente falando, o nosso corpo físico, dependendo de cada altura, lógico, o nosso corpo, os nossos ossos aguentam tantos quilos. Se a gente extrapolar nesses quilos, os nossos ossos sofrerão. Então, queridos, nessa noite eu quero que você entenda que através do Senhor e com a nossa fé, nós não precisamos carregar esse peso desnecessário para que não comprometa as nossas estruturas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a nossa fé em Deus, Hebreus 11:1, sem cultivarmos a nossa fé em Deus, nós não conseguimos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Sabe, a nossa fé precisa estar tão firme como a rocha inabalável, porque nós temos que crer naquilo que os nossos olhos ainda não viram. Nós precisamos acreditar no impossível. Nós temos vivido tempos tão difíceis, tão caóticos. E se a nossa fé não estiver firmada em Deus, nós não aguentamos. Se a nossa base não estiver firmado com uma fé sólida, nós não aguentaremos. Sabe quando fala em Mateus 24 que veio o vento, veio a chuva e levou aquela casa porque não estava estruturada em Deus? E esse é o cuidado que nós temos que tomar com as nossas vidas espiritual. Se nós não tomarmos cuidado, a nossa base pode derribar, cair, destruir. Atos 16:31. Respondeu-lhe: crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. O que nós estamos falando da nossa casa, a nossa base, onde ali o Senhor precisa estar presente. É onde nós vamos juntos vencer os dias maus. É onde nós vamos levar a palavra de Deus através de palavra, através de ações. É onde as pessoas que nos veem, que nos conhecem, conhecerão a Deus. Porque nós estaremos com a nossa base firmada nele. A segunda coisa que será como uma base será a sabedoria. Deuteronômio 38. Uma sabedoria. E não é qualquer sabedoria. É uma sabedoria que vem do alto. É uma sabedoria que vem do Senhor para nós. Deuteronômio 38. De novo, pois, será ouvido a voz do Senhor e cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Ei, o Senhor deu uma ordem para aqueles dois homens. Construa sua casa sobre a rocha. Com muita pressa, construiu uma casa rápida na areia. E veio o vento e derrubou. Veio uma onda e derrubou. Mas um homem com sabedoria, ele construiu a sua casa sobre a rocha que é o Senhor, um fundamento baseado em Deus, uma estrutura firmado em Deus.
Sabe o que foi o diferencial entre essas duas casas? Foi a sabedoria, foi o discernimento. Salmo 111, 10. Queridos, essa sabedoria nós só vamos encontrar em um único lugar. Na palavra de Deus, na revelação que Deus quer para mim e para você. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que praticam. O louvor permanece para sempre. Querido, entenda uma coisa. Esse é o maior princípio, entender e compreender a sabedoria de Deus. Quando nós recebemos a sabedoria do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós conseguimos discernir aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é de Satanás e aquilo que é de Deus. Aquilo que nos livra do mal, aquilo que nos livra nos dias maus, na tempestade. É a sabedoria de Deus, é o entendimento, é o conhecimento da palavra. Sabe, nós temos induzido a vocês a crescerem espiritualmente através dos cursos que a igreja oferece, para que vocês cresçam em Deus, para que vocês amadureçam espiritualmente falando. Sabe, quando foi para mim fazer o curso de teologia, o Rogate, eu não queria fazer, mas eu me senti tão tocada, porque o William não falou nada, ele não falou para mim, você vai fazer. Eu disse que eu não queria e simplesmente ele se calou, mas aquilo foi constrangedor para mim, porque o Senhor ministrou o meu coração. Você quer crescer, você quer amadurecer, mas você não quer pagar o preço. Sabe, vale muito a pena pagar o preço de construir a nossa vida em Deus, numa rocha, mesmo que demore tempos. Porque eu imagino que construir uma boa estrutura leva tempo, leva esforço. Mesmo que leve tempo, nós precisamos investir. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento, sabedoria. Querido, entenda. Não é tarde, às vezes a gente acha, eu já estou velho para isso. Não é tarde para nós nos apegarmos na palavra do Senhor em um curso. Quando nós começamos agora os cursos, né, de canto, de instrumentos, na segunda semana que eu comecei a aula de voz, eu falei, eu vou dar conta disso não, eu vou parar por aqui mesmo. É muita teoria, eu achei que era só cantar, né? Estando afinado estava bom. Não, a gente precisa aprender a teoria de como fazer. E eu cheguei em casa com aquele sentimento de que eu ia parar com aquilo. E o Senhor mais uma vez me constrangeu dizendo, você quer, mas você não quer pagar o preço. Sabe, tudo na nossa vida, tudo que nós formos fazer, leva tempo, leva esforço. Quando a gente se propõe a fazer uma faculdade, dependendo de faculdade para faculdade, de 2, 3, 4, 5 anos, e a gente se esforça, e a gente passa noites, às vezes, estudando para fazer uma faculdade, depois faz uma pós, depois faz um doutorado, um mestrado, para que você, lá na frente, seja um bom profissional e ganhe dinheiro, lógico, né? Que essa é a intenção. E quando a gente vai para Deus, a gente quer só aquilo. Tá bom, a palavra do domingo tá ótimo.
o que o pastor falou está certo, nem conferiu o texto. Ei, nós incentivamos, cresça. Se você quer ser um levita, faça o seu melhor, venha, se empenhe. Se você quer pregar a palavra de Deus, eu desafio você, faça o rogate, escola de líderes, se empenhe, venha aqui e faça o melhor que você pode. Querido, quem nos capacita é Deus. Não adianta a gente dizer assim, eu não faço, eu não sei fazer isso. É mentiras de Satanás. Quando eu me proponho a fazer algo, o Senhor me capacita. A terceira coisa é, a base será a obediência. Um homem, no versículo 26 lá de Mateus que nós lemos, um homem praticou e o outro não. Um homem decidiu construir a sua casa numa rocha e o outro simplesmente resolveu construir na areia. Lá em Tiago 1:22, sabe, queridos, quando eu penso em obediência, eu penso em Jesus, que veio para este mundo e obedeceu até a morte e morte de cruz. Não precisava, ele era santo, incorruptível, ele era puro, e ele veio e se colocou nesse mundo pecaminoso, se fez homem e foi obediente até a morte por nós. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a si mesmo. Querido, Deus nos manda a obedecer aos nossos líderes espirituais, obedecer aos nossos governantes, às leis. Deus nos manda a obedecer aos nossos patrões. Sabe, quando nós estamos obedecendo essas lideranças, nós estamos obedecendo a Deus. Quando nós estamos obedecendo os nossos pais, quando nós estamos obedecendo os nossos líderes, quando nós estamos obedecendo as leis de trânsito, nós estamos obedecendo a Deus. Não adianta a gente pensar que se a gente não fizer, ninguém vai ver, ninguém vai falar nada. Engano nosso, o Senhor está nos olhando o tempo todo. Quando o Senhor nos ordena a sermos fiéis no pouco e sobre o muito Ele nos colocará, Ele está dizendo, ei, sou eu que sou dono de tudo o que você tem, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Não adianta você se enganar e dizer assim, no envelope do dízimo não tem nome, o pastor nunca vai saber que eu não sou dizimista fiel. Engano seu, o Espírito Santo, Deus está nos olhando. A Ele ninguém engana. A Ele ninguém consegue enganar. Ei, nós estamos falando aqui hoje para que você seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, porque Deus é que vai te recompensar. Nós somos prova disso. Nós temos vivido tempos de abundância, de crescimento espiritual na área financeira, porque todo o tempo nós fomos fiéis no pouco. Você fala, pastora, mas eu ganho meio salário mínimo, eu ganho um salário mínimo. Ei, se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Eu ganho meio salário, e eu tiro o meu dízimo, e eu tenho desfrutado das grandes bênçãos sobre a minha vida. Eu não estou dizendo isso, querido, para que você se sinta constrangido. Eu estou dizendo isso para que você seja obediente à palavra de Deus, para que você desfrute da glória de Deus sobre a tua casa. A obediência será a base mais profunda que nós poderemos ter. 1 Pedro 1:22. Sabe, uma boa base será a obediência. Independente se você está entendendo ou não, independente se você está concordando ou não, eu preciso obedecer.
tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em visto que o amor fraternal não é fingido, amai-vos de coração uns aos outros. Nós somos purificados na obediência. É simples. O que é certo, não adianta negociar princípios da palavra de Deus. Não adianta eu negociar no meu trabalho. Não adianta eu negociar na igreja. Não adianta eu querer negociar com os meus pais. Não adianta. A obediência imediata, com alegria. E aprenda a obedecer. Essa será uma base para a tua vida. A quarta coisa será a perseverança. Lá no versículo de Mateus 7, 24, no 25 ao 26, diz que as duas casas, elas foram atingidas por ventos, chuvas, mas apenas uma permaneceu. Querido, o dia mau vai vir. Eu não quero ser o profeta da desgraça, mas o dia mau ele vem. O dia da tempestade vem. O dia das notícias ruins vem. Mas o que vai me fazer ficar de pé é a minha base em Deus. Nós temos vivido esses tempos difíceis agora, onde esse vírus afetou todas as áreas. Todas as áreas das nossas vidas esse vírus atingiu. E você já imaginou se nós não estivéssemos firmados em Deus? Quantas pessoas que nós temos visto se desesperado, perdendo a fé, precisando de remédios para dormir. Ei, eu não aceito. Se tem algo na minha vida que eu não aceito, é depender de remédios para dormir, para levantar, para fazer as minhas coisas. Eu rejeito esse sentimento, essa depressão que tem pegado nas pessoas por medo de sair de casa, por medo de ficar sozinho, por tantos medos, pessoas têm se prendido a um remédio, porque perdeu a esperança. Queridos, se nós estivermos com a nossa base alicerçada, firme, na rocha que é o Senhor, não vai ser um vento que vai nos derrubar, não vai ser um sopro, não vai ser uma onda que vai nos derrubar, porque nós estaremos firmes no Senhor. Romanos 5, 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Sabe, quando a gente, acho que todo mundo já teve essa experiência de estar em algum lugar e de repente cai aquela chuva muito forte que você fica impossibilitado de sair. O que você faz? Você aguarda uns minutos até a chuva melhorar e você poder sair, não é? Às vezes a gente está de carro e aquela chuva que nem o para-brisa lá não dá conta da água, então a gente tem que parar no acostamento e esperar a chuva passar. O Espírito Santo, Ele quer nos dizer que a chuva vai vir, o temporal vai vir, mas Ele está dizendo, aguarda só um momento, ela já vai passar. Espera só um pouquinho, essa epidemia aí vai passar, e os seus negócios vão fluir. Espera só mais um pouquinho, não perca a esperança. Tudo vai voltar ao normal. Não se desespere, não se abale. Se firme em Deus, continue, permaneça fiel. E logo esse tempo vai passar. Primeira Coríntios 13, 7.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando nossa fé, quando a nossa estrutura está em Deus, nós podemos passar por tudo isso e não seremos abalados. A nossa estrutura não será abalada, porque nós estamos crendo num Deus poderoso, num Deus de milagre. Nossa base precisa estar em Deus. Lucas 6, 48, 49. Se coloque de pé. Querido, entenda uma coisa. Se o nosso alicerce, se a nossa base estiver em Deus, se a nossa estrutura estiver firmada em Deus, nada poderá nos abalar, nada poderá tirar o nosso foco. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vale e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arranjou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, porque ter sido bem construída. É assim eu e você, a nossa caminhada com Deus, ela é crescente, ela não é decrescente, porque quando a nossa vida começar a cair, nós precisamos nos preocupar, nós precisamos crescer em Deus. E por mais alto que nós subirmos, se a nosso alicerce, se a nossa base estiver em Deus, não vai ser o vento que vai derrubar. Nós cresceremos muito mais do que nós imaginamos. Nele está a nossa força, a nossa confiança, a nossa esperança. Filipenses 4:13. É nele que nós precisamos confiar, é nele que nós precisamos nos basear e esperar. Sabe, independente da situação que nós estamos vivendo hoje, se a partir de hoje você entender esta palavra e colocar dentro do seu coração, com certeza a sua estrutura não será abalada. Quando eu tive esse sonho no começo da semana, eu quis muito e eu indaguei Deus muito. Deus, por que nós estamos embaixo? Eu questionei a Deus, por que é que nós estamos embaixo? Deus foi muito claro comigo. Eu sou a base. O vento pode vir, a tempestade pode vir, mas eu sendo a base de todas as coisas, de toda a crença, de toda a religião, nada poderá abalar, nada poderá nos derrubar, nada poderá nos parar. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Eu posso aguentar o que for, porque a minha base está bem alicerçada. O meu compromisso com Deus está bem alicerçado. A minha fé está bem alicerçada. E mesmo que vier as notícias maus, mesmo que vier os dias maus, eu vou permanecer. Eu vou ficar firme. Mateus 11, 28, para encerrar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido, a nossa estrutura, a nossa base está alicerçada em Deus, e eu só posso crescer. E eu não preciso carregar peso, porque eu estou alicerçada em Deus. Não é nenhum peso que vai me derrubar, nenhum peso vai me cansar, porque a minha base está em Deus, porque a minha confiança está em Deus, porque a minha fé está alicerçada em Cristo. Quando nós entendermos isso, quando nós decidirmos crer e acreditar, nós vamos viver grandes coisas de Deus.
nós vamos desfrutar de grandes bênçãos de Deus. Nós vamos ser bem-sucedidos. Nós vamos viver as promessas de Deus. Não é força, é base. Não é força, é a base que nos mantém. Porque muitas vezes a gente quer segurar com as nossas próprias forças. Nós não conseguimos, porque é Deus que nos sustenta. Nós precisamos entregar a Ele os nossos fardos, tudo aquilo, todo aquele peso nós precisamos entregar para Deus. Então nós vamos permanecer, nós vamos vencer, nós vamos conquistar. Vamos profetizar em nome de Jesus, que esse dia, que a nossa base tem que estar alicerçada em Ti, Senhor. Feche os seus olhos. Comece aí a orar no seu lugar e a dizer ao Senhor, e se perguntar: como está a minha base hoje? Como eu estou vivendo os meus dias hoje? Se qualquer vento, se qualquer chuva tem me derrubado, se qualquer notícia ruim tem me abalado, se eu tenho temido, se eu tenho tido medo de coisas, de pessoas, de vírus, como está? Como está o meu alicerce? Como está a minha base? No que eu tenho me sustentado? Deus, eu te peço nessa noite, Pai, nos ajuda, Senhor. Sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos ser alicerçados em Deus. Nós precisamos colocar a nossa base em Ti. Não permita, Deus, que nós nos abalemos com coisas, com ventos, com chuvas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a conquistar, a vencer os dias maus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a permanecer em Ti. Nos ajuda a vencer. Nosso Deus, que a nossa base